Shalom, shalom, queridos, graça e paz para todos. Sejam bem-vindos ao ITEA, Instituto Teológico de Ensino Yah Adonai. Esse é o instituto que traz para você a graça e o conhecimento de Deus, dentro da visão profética, apostólica também. Ok? Então você que está interessado em fazer o curso Crescer na Graça e no Conhecimento, nós temos um método bacharel livre que passa pelo nível básico, depois pelo nível médio, você chega assim ao nível bacharel, ok? A partir de 12 anos de idade, sabendo ler e escrever, já pode fazer o bacharel direto, não precisa mais, não tem mais a necessidade de ter o ensino médio completo, ok? É só você entrar em contato, com os contatos que estarão aí na sua tela logo mais, e fazer a sua matrícula. Faz a matrícula, vem estudar conosco, tá? Lembrando que o nosso instituto não é uma teologia sistemática, tá? Não é o resumo do resumo. Que você vai aprender de uma forma completa tudo sobre teologia em 40 livros, 40 matérias para você ficar aí, realmente bacharel em teologia. E hoje nós vamos estudar esse livro aqui, ó, Antropologia, que é a doutrina do homem. Então, dentro de antropologia, nós vamos estudar hoje aqui e vamos fazer o resumo da aula de número 1, ok? Então fica aí comigo, pega papel e caneta para anotar e não saia daí sem mais enrolação. Vamos para a aula de número 1 de Antropologia. Ok, queridos, depois aí do GC aí, da informação da aula de hoje com o índice do que nós vamos estudar, ok? Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a origem do homem, vamos falar sobre vários assuntos dentro do âmbito de antropologia. Antropologia que é a doutrina do homem. Então vamos falar com vocês hoje aqui o que é antropologia cultural, a origem do homem, e também vamos falar do homem à imagem de Deus, ok? Para que nós possamos entender à luz da Bíblia, o que Deus ele pensa e age sobre o homem que é obra das suas mãos, Nosso Deus ele é o nosso Criador e nós somos a sua criatura. Estamos aqui para expressar o amor de Deus e a vontade de Deus na face da terra, ok? Então estamos aí com o slide aí, Você está vendo aí Antropologia, aula de número 1, os contatos para entrar em contato aí, com o ITEA e firmar a sua matrícula, ok? E temos aí o símbolo do Yah Adonai Ministério Profético, é o meu ministério pessoal, onde nós temos palestras para oferecer à sua igreja. Temos 8 palestras prontas, como por exemplo a cultura judaica, temos um curso de obreiros com aula prática, Entre em contato e busque aí para que a sua igreja também possa crescer na graça e no conhecimento. O curso de obreiros ele é muito bom. Tá, nós ensinamos até a respeito dos ministérios que as pessoas não usam muito, é mais nas igrejas apostólicas, que é sobre o ministério de intercessão. Então entra, tire mais dúvidas, entre em contato para que você possa entender. Então nós vamos aqui, lição de número 1 de antropologia, e nós vamos falar um pouquinho agora sobre o que é antropologia. Antropologia que vem de uma separação de palavras, Antropos e logia. Logia todo mundo já sabe que é estudo ou tratado, tá bom? Então vamos ler aqui, definição geral do argumento. Até 2 séculos atrás, ou seja, até Rolf, o estudo do homem era chamado de anima. Rolf, em sua forma de interpretação, distinguia 2 tipos de pesquisas e as chamava respectivamente de psicologia empírica e psicologia racial. Hoje, porém, o uso adotado e corrente do significado do pensamento é mais abrangente e, segundo se diz, atinge o conceito vastíssimo. Vejamos, o estudo do homem do ponto de vista físico-somático, antropologia física como é analisada nos grandes temas. O estudo do homem do ponto de vista da origem da história, antropologia etnológica ou cultural, e o estudo do homem do ponto de vista dos últimos princípios
de antropologia filosófica, o estudo do homem do ponto de vista religioso, que é o que nós vamos abordar e abranger com vocês aqui nesse tema, que é a antropologia teológica, ok? Esta última, segundo se diz, trata-se do homem com Deus e as suas relações, ok? Antropologia nos grandes temas, antropologia doutrina do homem, filosófica, física, cultural e teológica, passou a despertar grande interesse em todas as gentes, tanto do passado quanto do presente, no sentido teológico. Porém, ele se revestiu de grande importância, razão porque todos os povos de ambos os testamentos atribuíam a Deus a criação do homem. Portanto, tem grande dignidade o salmista Davi, rei de Israel, 1000 anos antes de Cristo, faz a seguinte indagação a Deus: quem é o homem? Então Davi perguntou a Deus quem é o homem, né? Ele fez essa indagação. No campo filosófico, porém, isso assume quase que uma dimensão maior, não em valor, mas em extensão, de tal modo que quase todos suscitaram grande interesse com aqueles que seguem. Então Davi fez aí essa indagação a Deus, porque até o próprio Davi não conseguia se compreender totalmente como homem, né? Ele tinha ali as suas dúvidas. Davi era um rei, né? Um ser humano muito inteligente. Então ele fez aí essa indagação a Deus, né? Lá no Salmo 8, versículo 4, você pode conferir lá o que Deus disse a Davi. Na visão geral, o homem econômico, o homem angustiado e o homem moral. Então é isso na visão geral, tá bom? Na visão contextual, o homem falível, o homem problemático, o homem biológico ou o homem religioso, etc. O homem sempre foi e continua sendo o objeto de estudo de todos os períodos da história da humanidade. Foi estudado pela filosofia grega, assim como pela cristã, pela filosofia moderna, como pela contemporânea. Cada uma destas escolas apresentou e defendeu pontos de vista diferentes, mas o cristianismo sempre seguiu a sua linha de pensamento definido. Isto é, que Deus criou o homem e que continua cuidando do homem, sempre seja qual for a circunstância. Então é só olhar para a nossa vida cotidiana, para o nosso dia a dia, que nós vamos entender que existe alguém que nos criou, tá? Mas se a gente for bem raso, perguntar para algum adolescente, alguma pessoa que não tem muito interesse em estar respondendo, né, no assunto que está sendo abordado, vai falar: quem foi que te criou? Vai falar: foi meu pai e minha mãe. Mas isso no âmbito biológico, né? O pai e a mãe emprestou ali, né, elementos de biologia da sua parte biológica, do seu DNA, para construir um novo ser humano, que é essa pessoa que nós estamos aqui conjecturando, que seria aí indagado, né, por mim, né, fazendo aqui como se eu estivesse indagando alguém aqui, perguntando quem o formou, quem criou. Vai falar que foi o pai e a mãe. Mas o pai e a mãe também teve uma formação. Então, se nós formos olhar, né, quem criou? Foi o pai deles. E o pai deles? Foi o pai deles. Então vai voltar. Então tem que ter um ponto de início, um ponto de ignição, um ponto de partida, né, dentro dessa criação. E qual que é esse ponto de partida? É Gênesis, quando Deus criou Adão e depois criou Eva, e eles, né, fizeram ali, né, o uso da árvore do bem e do mal, né, da ciência do bem e do mal, e descobriram, né, o bem e o mal. Então eles já descobriram que não podiam ficar nus de frente um ao outro. Logo, então, descobriram, né, a parte sexual, que era diferente, o homem, Adão, com o seu órgão sexual masculino e Eva com o seu órgão sexual feminino. Então eles ali tiveram filhos, né? Nós conhecemos a história: Adão, teve Abel e depois Caim, e depois teve mais filhos. Mas aí é uma outra história para um outro contexto de assunto explicativo. Mas só para poder passar o ponto principal, houve ali uma ignição. Então todos nós somos filhos do pai Adão. O pai Adão é o primeiro homem da face da terra, o primeiro de todos. E o pai Adão e a mãe Eva é que fizeram, né,
toda a sua descendência. Daí então qualquer ser humano pós Adão e Eva é criação de Adão e Eva. Antes deles não havia ser humano. Deus ele criou Adão e Eva para ser aí, né, a sua obra-prima. Então há um ponto de partida. Alguns pensam de várias formas, né? Mas nós, cristãos, na teologia, na antropologia teológica, nós temos a convicção do que a Bíblia nos declara, de que existe um ponto de partida de Deus para a humanidade, que é Adão e Eva. E Adão e Eva, então, fez aí toda essa descendência. Tanto que é um assunto que nós vamos abordar um pouco mais à frente, né, lá em Amartiologia, que é a doutrina do pecado, que nós carregamos, toda a humanidade carrega então em si o pecado adâmico, né, que veio de Adão, que foi o primeiro pecado na terra, não foi o primeiro pecado formado. O primeiro pecado nós já estudamos aqui em angelologia, que foi lá no céu, com Satanás, Lúcifer, né, se rebelando. Então o primeiro pecado foi soberba e depois rebelião. Mas na terra o primeiro pecado foi o de Adão, de trazer para os humanos, né, a semente do bem e do mal, saber o que é a malícia, né, dentro da mente, que geralmente se desenvolve no corpo do ser humano após os 7 anos de idade, quando há um selinho aí na mente do ser humano chamado puberdade, e esse selo ele se deslacra sozinho. Então a partir dos 7 anos de idade a criança começa a ter malícia com as coisas. Tanto que se você colocar duas crianças de 3, 4 anos de idade nuas, uma na frente da outra, não vai acontecer nada, apenas uma risada, brincadeira saudável. Se colocar duas com 7 anos de idade para frente, já aí corre-se o risco, porque já vem as curiosidades. É o período em que o ser humano começa a criar, né, o desenvolvimento sexual do seu corpo. Então a menina começa a desenvolver os seus seios, os seus primeiros pelos, o hormônio começa a ser, é como se tivesse o hormônio preso, e a puberdade aos 7 anos de idade, quando destrava, ele libera esse hormônio no corpo. Isso é simbólico que eu estou dizendo, tá? Não estou fazendo aqui afirmação científica nenhuma para vocês, ok? Estou dizendo só na prática o que nós conseguimos observar, que a partir dos 7 anos de idade a criança começa a ter ali o desenvolvimento hormonal no seu corpo, e o menino também, né, começa a crescer ali os seus pelos, né, no corpo inteiro, pubiano, a voz começa já a mudar, né, já com a fada já começa a ter uma diferença, e também começa aí a malícia, né, em si. Mas o assunto aqui é o ponto de partida, que é com Adão e Eva. Partindo para a segunda parte, né, nós vamos falar aqui sobre antropologia cultural, né, até coloquei a referência aí de uma moça com os olhos aí, né, verdes, né, porque, né, não achei uma outra imagem adequada para colocar, sem que gere aí, né, direitos autorais, enfim, né, direitos de imagem. Então nós temos aí apenas o olho, né, a parte do olho de uma pessoa, né, sugerimos aí que pela feição é uma mulher, trazendo aí, né, a cultura, porque a cultura está aos nossos olhos, né? Foi essa imagem que eu tentei trazer, essa informação que eu tento trazer para vocês, ok? O que é antropologia cultural? Este ramo de antropologia é também chamado de antropologia etnológica, e a ela prendem-se vários aspectos de antropologia geral, que abrange o aspecto social, o aspecto físico e o aspecto filosófico. Então são 3 ramificações da antropologia cultural: o social, o físico e o filosófico. Ainda que esta seja estudada separadamente sobre o aspecto de antropologia filosófica, contudo, entra também no contexto de antropologia cultural, porque a filosofia faz parte também da cultura. Então a primeira pergunta que nós vamos fazer agora para vocês, né? Então pensem aí com vocês aí, o que é raça para vocês, para falar sobre cultural? Temos que falar de raça, né? O que é raça para você? Raça é um grupo humano que se distingue em outros congêneres, por ser portador de certas características físicas hereditariamente transmissíveis, e trata-se de conceito puramente biológico. Entre as classificações raciais mais recentes, a de von Eichstätt, em 1938, reconhece 38 raças diversas. Raça aqui não é espécie. A de Valois, 26, divididas em 4 grupos. Em 1948, Decon, Gunn e Bitzel, em 1950, 6 grupos com 30 raças, algumas delas geográficas, e a de Biasut,
Em 1959, 4 subespécies, 16 raças primárias e 52 secundárias. Algumas das diferenças físicas de grupos humanos, porém, de diferenças na constituição hereditária e algumas das diferenças nos meios em que se desenvolveram. Na maior parte, ambas as influências operam, disse Unesco em 1952, em sua declaração sobre raça, além de 4 mecanismos evolutivos: miscigenação, mutação, seleção natural, derivação genética e etc. Algumas dessas diferenças são processadas durante o desenvolvimento do corpo humano, raças pela qual podemos admitir que durante esse período o corpo, mesmo sendo de barro, se encontra semelhante à cera. Falando sobre essa parte aqui, vamos ler o restante aqui para a gente ter uma compreensão melhor. Reconhecem-se estágios nitidamente diferenciados nesse período. Na primeira infância não se estende o nascimento até 2 anos e meio. Neste período é considerável conhecimento, estrutura e peso. A seguir, a infância média de 2 anos e meio a 7 anos, que é o período que eu falei para vocês que a criança passa a deixar de ser criança. Mantém-se a formas infantis arredondadas e o crescimento é mais uma largura do que um comprimento ou altura. De 7 a 12 anos, nos meninos e nas meninas, há uma crise de crescimento linear, desaparecendo o tecido adiposo que arredondava a criança. Na adolescência, de 12 a 15, 16 anos nas moças e de 12 a 17, 18 anos nos rapazes, processando-se os fenômenos da puberdade, que é o que eu falei para vocês, acarretando a maturação dos órgãos genitais, podendo-se ainda distinguir uma fase de pré-puberdade, como forte crescimento linear, diminui o período puberal, substituindo o crescimento, o peso, etc. Durante esse processo da formação, dependendo do clima quente, depressão ou ar acentuado, geralmente faz com que o corpo humano se torne uma estrutura baixa e grossa. Já num clima bastante frio, ar e linha horizontal faz com que o corpo humano se desenvolva numa estatura alta e esbelta. Porém, é evidente que, segundo alguns especialistas, tanto o clima quente como o frio devem ser doados, pois quando isso não acontece, então a desproporção apela para os extremos. O clima quente e as pessoas têm a estrutura quase que anormal, enquanto no clima frio a estrutura é excessivamente baixa. Os esquimós mostram isso aí, né? Etc. Ok? Dentro da ciência, né? Nós temos uma diferença que eu vou falar já já. Então, vamos falar um pouco sobre a puberdade, aquilo que eu expliquei para vocês. Então, criança como criança, de nascimento até 7 anos de idade. Após os 7 anos de idade, atinge aí, né, o período do início da puberdade daquele indivíduo, que começou ali, então, né, desenvolver os seus hormônios para a mudança corporal dele. Então, se até 7 anos ela tinha umas formas arredondadas, e o clima influencia muito, né, nós acabamos de ler aqui, esse hormônio vai fazer com que esse tecido adiposo ele seja retirado e possa dar forma e estrutura diferenciada muitas vezes para essa criança. Por isso que muitas vezes você vê a pessoa bom, mas eu era gordinho aí até os 13, né? Depois dos 13 comecei a emagrecer por conta dessa mudança genética, dessa evolução, né? Por um elemento chamado puberdade, que são hormônios que são liberados ali. Então automaticamente já começa a mudar de estatura, né? E começa a atingir uma proporção diferenciada no seu corpo. Então, dos 7 anos de idade até os 15, 16 para as meninas e 17, 18 para os meninos, é o período ainda que a puberdade está se aflorando, está se desenvolvendo. Por isso que tem meninos que vai ter a sua mudança vocal somente depois de... Alguns começam antes, com 13 anos, já começa a mudar a voz, mas tem alguns que vai mudar aí de 17 para 18, porque está já no seu finalzinho da puberdade, uma mudança bem drástica. Do nada o menino tinha uma voz mais fina e aí de repente começa, né, fica com aquele vozeirão grosso, já se tornando aí um homem, já está partindo aí para a vida adulta. Então ele já está saindo ali, né, passou pela fase criança, passou pela pré-adolescência, já passou toda a sua adolescência, chegando aos 18 anos de idade, entrando aí na sua vida
adulta, que aí, né, adulta ele será até o fim da vida dele. Lógico que vai vir o período da velhice, mas o velho e aquele que está no período dos 18 para frente e o velho são adultos da mesma forma, ok? Dentro da ramificação nós temos 3 elementos, tá? Na ciência é cabeça, tronco e membros, né? Cabeça, tronco, né, que é a parte todinha aqui do peitoral com o abdômen, e membros, que são os braços e as pernas, junto com as mãos e os pés, isso é óbvio. Então essa é a construção corporal segundo a ciência, mas segundo a Bíblia nós temos 3: corpo, alma e espírito. Nós chamamos isso de tricotomia, ok? E todos os 3 aí têm a sua parte, a sua forma de lidar, ok? Como que eu posso distinguir isso? Eu vou explicar para vocês rapidamente. O corpo é notório. Tudo que o corpo faz é o que nós conseguimos enxergar. Se eu me levantar dessa cadeira agora e me locomover até um próximo ambiente, o meu corpo está se manifestando, está movimentando. Mas o corpo, ele só tem vida, ele só manifesta por conta da alma, que é a que faz com que o corpo tenha esse impulso. Então a alma, ela é a expressão do que o corpo faz. É como se o corpo ele fosse a resposta da alma. Essa é a conclusão. Então isso é notório. Quando você está triste, a sua alma está se manifestando em tristeza. Então logo o seu rosto vai ficar com um sorriso na orelha? Não, você vai ficar com um rosto triste. É a sua alma se manifestando. Então o corpo obedece os sentidos da alma. Quando você está alegre, mesma coisa, você vai aformosear o seu rosto. Quando você está chorando, quem chora é o seu físico, mas é a sua alma se manifestando. Ok? Quando você está pulando de alegria, o seu corpo é que vai pular, mas é a alma que está se expressando através do seu corpo. E, segundo diz a palavra de Deus, a morada da alma ela é no septo, né? Fica lá dentro do coração. Mas e o espírito, pastor? O espírito ele é feito somente para uma coisa, para um propósito: adorar a Deus. Por isso que quando nós não havíamos o sentido de adorador, nós não reconhecíamos ainda o nosso Criador, Jesus Cristo, como nosso Senhor, como nossa fonte de adoração, nós colocávamos a cabeça no travesseiro e a tristeza que dava era grande e nada preenchia. Nós tínhamos aqui, a Bíblia chama de paz passageira. Nós íamos lá e nos enchíamos de coisas vãs que o mundo oferece. O mundo que eu digo é a parte que, na maioria dos seres humanos, né? Baladas, festas, bebida, drogas, enfim, tudo que é uma paz que te traz uma paz momentânea ali. Mas quando passava essa paz, nós sentíamos desespero na alma, né? Muitos ficam depressivos. Por quê? Porque o Espírito não está fazendo a sua função, que é adorar o seu Criador. É prestar graça e gratidão àquele que o criou. Então entra em confronto o Espírito com a alma, né? Porque fica faltando alguma peça ali para encaixar. E aí a alma começa a sofrer uma doença. Então, a maioria das pessoas que têm problemas são doenças na alma. Então, são problemas na alma. Que inclusive desencadeiam problemas físicos. Porque o corpo sente o que a alma expressa. Nós acabamos de explicar aqui. Uma depressão, por exemplo, a pessoa pode ter sensação de que está tendo um infarto. E quando vai lá, medir a pressão está normal, né? Mas o que acontece? O médico já identifica, é um problema de ansiedade, enfim, que pode desencadear para uma depressão ou para uma síndrome do pânico, enfim, uma doença da alma, tá? Que é ligada também ao psíquico. Na mente dos médicos é mais no psíquico, tá? Mas nós que sabemos que o homem é corpo, alma e espírito, vamos mais nessa linha da doença da alma. Então, por isso que nós temos dentro do apostólico profético a questão de curados para curar, ou seja, para você falar de alguém, curar alguém, você tem que primeiro ser curado, e a primeira cura que tem que ter é a interior, né? Essa é a função do Espírito Santo na nossa vida, ok? Prosseguindo aqui, a origem do homem, né? Nós temos a imagem de Deus aí chamando aí Adão aí do pó da terra, né? Uma imagem muito bacana que eu achei e coloquei para vocês aí. Então, o que disse Deus? Disse assim, ó: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, está lá em Gênesis 1:26. De modo que o homem foi formado, lá em Gênesis 2:7. E em quantas partes a Bíblia subdivide o homem? Deus criou o homem perfeito e o homem foi criado com liberdade de escolha, ou seja, livre arbítrio. Isso todo ser humano tem. Ninguém é obrigado a servir a Deus, ninguém é obrigado a adorar o seu Criador. Deus não obriga ninguém a nada.
tá? Ele deixa você no seu livre-arbítrio, mas aí você é que vai decidir o seu caminho, né? Se você vai querer céu ou se que você vai querer ser réu de inferno, como a Bíblia nos declara bem abertamente. Qual é a origem do homem pela Bíblia? A fonte de interpretação de informação principal sobre a origem do homem é a Bíblia. Ele afirma isso logo no primeiro capítulo da sua história, Gênesis 1, 26 e 27. E depois continua aos seus elementos doutrinários, em Jó 33, 4, Marcos 10, 6 e Atos 17, 25 e 26, etc. Deus fez-lo do pó da terra, usando o poder da palavra, que ele falou, façamos, que é a palavra bará, né? Ele simplesmente vem e, pelo poder da sua palavra, ele cria as coisas. Deus não precisa de matéria-prima, como nós, né? Porque nós somos ilimitados, e Deus, nós somos limitados, né? E Deus, ele é ilimitado. Nós somos criatura e ele é o Criador. A seguir, em harmonia com o seu equivalente, deu forma determinada da tríplice preparação do homem para a sua vida e trabalho sobre a terra, usando 3 palavras hebraicas que descrevem cada significado do pensamento. Eu os criei, bará, que nem eu falei para vocês agora. Bará é a palavra hebraica que significa criar algo do nada, né? Só se aplica a Deus essa palavra, tá? Para minha glória, isso é produzi-los do nada, usando o seu equivalente no tempo e no espaço. E eu os formei, assá, com H no final, isso é, filhos existir de uma forma determinada. Eu os fiz, isto é, yatzar, né, que também é hebraico, que significa preparei, disse Deus, à disposição dos arranjos finais referentes a ele. Isaías 43:7 tem um versículo que diz sobre isso. Assim as escrituras mostram, clara e enfaticamente, que o homem é o resultado de atos imediatos, especiais e formativos de Deus. Ok? Então assim, Deus ele quis fazer e fez da forma que ele quis. O termo criar na presente seção em hebraico é bará, cabendo a noção da criação do nada. A palavra significa então liberar, deixar aparecer, deixar tomar forma determinada. O significado depende-se do uso do tempo e do espaço. Então a origem do homem foi feita por Deus do pó da terra, ok? Então essa é a criação de Deus. Ele foi lá e falou, né? Façamos o homem, né? Isso é um diálogo entre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, dizendo assim, porque está no plural, né? Façamos. Ele diz, façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Eu já expliquei para vocês em Cristologia que a imagem é Cristo, ok? E a semelhança é a de Deus para a nossa vida, ok? Prosseguindo aqui, o homem é a imagem de Deus. Então vamos aqui à página 12, que fala sobre o homem, a imagem de Deus. Novamente ele repete aqui, né? Façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Tem várias referências aqui para quem quiser o termo completo, só entrar em contato aí em cima, tá? Tem um telefone aí. E aproveita para se inscrever no canal também e fazer aí a sua matrícula para você poder estudar em 2 metros, ou presencial ou em EAD, tá? Você pode estudar aí no aconchego da sua casa, no conforto da sua casa, recebendo os livros para estudar aí mesmo onde você está. Parentesco com Deus. A relação de Deus com as primeiras criaturas viventes consistia em, de maneira inflexível, obedecer aos instintos implantados pelo Criador. Mas a vida que inspirou o homem foi o resultado verdadeiro da personalidade de Deus. O homem, na verdade, tem um corpo feito do pó da terra, como nós acabamos de mencionar agora há pouco. Mas Deus soprou nas suas narinas o sopro da vida. Dessa maneira, dotou-se de uma natureza capaz de conhecer, amar e servir a Deus. Por causa dessa imagem divina, todos os homens são, por criação, filhos de Deus. Mas desde que essa imagem foi manchada pelo pecado, os homens devem ser recriados ou nascidos de novo, para que sejam em realidade filhos de Deus. Então vamos lá. Quando a criança ela é concebida no ventre, geneticamente ela se forma ali, ela começa a criar ali os seus primeiros órgãos. E nós sabemos que o último a ser decidido é o órgão sexual dessa criança, ok? Então primeiro se cria ali, né, o cérebro, aí vai criando ali o coração, vai criando ali os rins, os pulmões, enfim, para se formar ali, né, tudo isso aí. Mas nesse momento que a criança está no ventre da mãe, ela
depende 100% da mãe. Então ela respira pelo pulmão da mãe, ela se alimenta pelo corpo da mãe e ela tudo que dá informação, as vitaminas, as proteínas, tudo vem do corpo da mãe. Quando ela se forma já dentro do ventre, e aí bate aí os 9 meses dentro do normal, né? Eu sei que tem gestações que tem nascimentos aí, parto antes ou depois, mas 9 meses que é o nascimento normal, né? A criança vira, se prepara, rompe ali, né? A bolsa, a placenta ali, e aí a criança se prepara para sair do corpo da mãe. Quando ela sai do corpo da mãe, ela ainda está respirando pelo pulmão da mãe. Por quê? Porque está ligada à mãe pelo cordão umbilical. Então veja que nesse momento a criança sai e ela está tranquila ali. Geralmente a maioria das crianças sai sem fazer, né, nada de barulho, nem um choro, nem nada. A partir do momento que o cordão umbilical ele é cortado, aí sim é inaugurado o pulmão da criança. Então a criança ela chora, né, com um choro bem doído, bem, né, que dá até dó às vezes. Por quê? Porque é um pulmão que está, você imagina uma bexiga está totalmente vazia e de repente do nada ela faz assim, ó, infla de vez. Isso para uma bexiga não vai acontecer nada porque é um material sintético, né, uma borracha, mas para o pulmão de uma criança a ardência é muito grande, então a criança sente ali uma dor, né, muito grande. Sentindo essa dor, ela inaugurou ali o seu pulmão, ela vai passar a respirar o ar atmosférico, ela vai passar a respirar por si própria, né, usando aí, inaugurando pela primeira vez aí os seus pulmões. Acredita-se, tá, que esse momento é o momento em que Deus ele sopra, né, na criança, nas suas narinas, o fôlego de vida, tá ok? Não quer dizer que a criança está morta, a criança está viva, só que ela está vivendo pelas características da mãe, né, pelos aparelhos que a mãe usa. Mas a partir do momento que ela é cortada, o cordão umbilical é separada da mãe, aí então torna-se o quê? Ela se torna uma alma vivente por si própria. Então acredita-se que nesse momento é o momento em que a Bíblia menciona que Deus ele sopra nas narinas, né, o fôlego da vida, porque aí a criança vai ter o primeiro respiração pelo seu próprio nariz para chegar aí ao seu pulmão e inaugurar aí, ok? Então essa é uma relação que o homem tem com Deus, a primeira relação que o homem tem com Deus aí, quando se torna aí, né, alma vivente, tá? A segunda coisa seria o caráter moral, o reconhecimento do bem e do mal pertencente somente ao homem. E aí vem aquela questão do Adão, que lá no Jardim do Éden comeu do fruto que a sua esposa Eva te deu, porque foram enganados pela serpente que disse a eles que eles, né, se tornariam igual a Deus, né? Existem alguns, eu não sei nem como atribuir o termo para uma pessoa dessa, né, que não estuda a Bíblia e fica falando besteira por aí, né? E acabaram falando aí que Deus ele mentiu para Adão e Eva, né? E a serpente falou a verdade. Não, a serpente mentiu, né? A serpente falou para eles o que ia acontecer se eles comessem o fruto. Falou, olha, não tem problema não, vocês não vão morrer não, vocês vão viver, porque vocês vão comer o fruto que é o fruto do bem e do mal. Mas qual é o nome do fruto que Deus ele falou para eles? Falou para eles, olha, não coma do fruto da árvore do bem e do mal. Tem duas árvores, tá, querido? A árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Então eles já sabiam que aquela árvore era para poder fazer com que eles conhecessem o bem e o mal. Então Deus não mentiu para Adão e Eva. Mas Deus ele deixou uma ordenança, olha, não coma desse fruto, porque a consequência dele no seu corpo vai ser desastroso. Você vai conhecer algo que não é para conhecer. A vida que Deus tinha para Adão e Eva era uma vida de pureza. Mas eles ali conheceram então a malícia, e aí veio aí o pecado adâmico que vem sobre a nossa vida, tá? Que é o relacionamento com o bem e com o mal, tá? E aonde a serpente mentiu? Falou para elas que se elas comessem a serpente do boi seriam igual a Deus. E nós somos igual a Deus? Não, a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança, mas semelhança não é uma igualdade. Eu sou igual ao meu semelhante, como por exemplo o meu irmão, eu tenho um irmão, eu sou semelhante a ele, porque tem uma mesma genética que a dele. Porém, nós temos diferenças entre nós. Se olhar os traços, ele é ele e eu sou eu. O DNA dele é próprio dele, o meu é meu.
Então assim, ele é mais baixo, eu sou mais alto, enfim, tem diferenças. Então é só uma semelhança, é só uma imagem, ou seja, eu olhei, a imagem é parecida. Se eu olhar uma bola e um quadrado, são imagens diferentes, o quadrado é quadrado, a bola é a bola. Agora se eu olhar diversas bolas, então eu tenho ali várias imagens iguais, porém semelhantes uma da outra, porque uma bola pode ser toda azul, a outra bola pode ser toda vermelha, então tem ali as suas diferenças, porém é a mesma imagem, né? Mas tem ali semelhanças, né? Cada um deles. Então nós somos semelhantes a Deus, ok? Mas ninguém pode ser igual a Deus. Satanás, quando ainda como Lúcifer, tentou ser igual a Deus, né? Ele disse: subirei ao trono, né? E vou ser igual a Deus. Deu errado. Não conseguiu ser igual a Deus, porque ninguém pode ser igual a Deus, né? Deus, ele é autoexistente, né? Ele é o Criador, ele é o ponto de partida, o ponto de ignição de tudo o que há, né? O tempo, o espaço, a vida, enfim, né? Para Deus não existe passado, presente e futuro, né? Ele só passou a existir o tempo, inclusive quando ele criou, né, as coisas aqui que nós vivemos. Aí passou a existir o tempo para nós, tá? Passado que já se foi, presente que estamos vivendo e futuro que há de vir. Então, o caráter moral do homem se aplica a isso aí, ok? Razão. O animal é meramente uma criatura da natureza. O homem é senhor da natureza. Tá bom? Então o animal ele existe aí para nos servir. Essa é a grande verdade, né? Então é até um absurdo você ver que em alguns países as pessoas idolatram, né? Amam ali aquele animal com toda a sua força ali, né? Dizendo que o animal ele é um deus, né? A vaca, o rato, o cachorro, enfim, né? Quando na verdade é uma criatura feita para nos servir. Animais domésticos são para ficar dentro da nossa casa, são para ali nos alimentar, nos trazer um pouco mais de alegria, né? O seu gato, o seu cachorro. Eu tenho um gato e ele me traz alegria, mas ele é ali feito um animal. É tanto que o animal, né, na tricotomia do ser humano, quando estávamos falando lá, que é corpo, alma e espírito, o animal não tem o espírito. Ele tem só o corpo e a alma. Por quê? Porque ele não tem necessidade de adorar a Deus. Ele não tem esse livre-arbítrio. Ele vive para um propósito de alimentar o nosso dia, o nosso sistema interno. Ele vive para esse propósito. Então ele tem que se expressar, porque o que é a expressão do corpo? É o sentimento, a vontade da alma. Então ele tem que ter. Então o animal só tem alma e corpo, tá? Ele não tem espírito, porque para ele não existe condenação, né, através do livre-arbítrio, de ser réu do inferno. Os animais nascem, morrem e já tem o seu destino feito aí, né, lá no céu, ok? Capacidade para a imortalidade. A existência da árvore da vida no Jardim do Éden indica que o homem nunca teria morrido se não tivesse desobedecido a Deus. Cristo veio ao mundo para colocar o alimento da vida ao nosso alcance, para que não pereçamos, mas vivamos para sempre. Então eu falei para vocês que tinham duas árvores ali, né? A árvore do bem e do mal e a árvore da vida, né? Se Adão e Eva tivessem comido a árvore da vida, eles trariam sobre a vida deles uma eternidade. Eles não morreriam mais, porque é a árvore da vida, era para dar vida, né? E aí eles foram lá. Por que a serpente não pediu para ele tomar, né? A serpente não falou: ó, Eva, não come aqui a árvore da vida, não. Mandou comer a árvore do bem e do mal. Por quê? Porque sabia que aí eles iam começar a ter, né, ali a noção do mal. Tanto que depois eles perceberam que estavam, se esconderam, e a primeira coisa que Deus falou para eles, né, na sequência do capítulo 1 de Gênesis, está dizendo lá o quê? Né? Ele chegou: Adão, por que te escondes? E Adão, né, falou: ó, a mulher que tu me deste, já começou a colocar, né, a malícia, assim, ó, a mulher que tu me deste, ela me deste do fruto para comer. Que inclusive esse fruto não é maçã, tá, queridos? Muitos falam: ah, não, era um fruto. A Bíblia fala que é um fruto, né? Segundo histórias, né, no caso do historiador tem que estudar um pouco mais aprofundado, era um fruto arredondado e de cor vermelha, mas não quer dizer que é uma maçã, tá? Eu acho que a maçã nem existia nesse tempo, tá? Então esse negócio de a maçã, Eva e a maçã, né? Corta isso aí que tá tudo errado, ok? Domínio sobre a terra. O homem foi designado para ser a imagem de Deus e respeito da soberania. Como ninguém pode ser monarca sem súditos em seu reino. Deu-lhes tanto o império como o povo. Deus abençoou e lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra, em virtude dos poderes implícitos a ser o homem formado à imagem de Deus.
todos os seres viventes sobre toda a terra estavam entregues na sua mão. Ela deveria ser a representante visível de Deus em relação à criatura que o rodeava. Isso a gente já sabe desde a criação, porque os animais estão aí, quem colocou o nome neles foi Adão, né? Então Adão viu ali um animal com um pescoço bem grande, aí foi lá, ó, vou colocar o nome de girafa. Né? Deus ele deu essa incumbência a Adão, né? A ele nomear os animais e dominar, governar sobre isso, né? Então Adão ele foi lá, colocou o nome da girafa, viu um outro lá com uma tromba, vai chamar elefante, enfim, foi colocando os nomes de todos aí. E hoje se perpetua, até hoje nós conhecemos o mesmo elefante do tempo de Adão, é o mesmo elefante de hoje. A mesma girafa do tempo de Adão é girafa para nós aqui hoje. Então não foi trocado esse nome porque Deus não permitiu que isso acontecesse. Ok? Então o homem foi feito para ter um domínio sobre a terra. E esse domínio do homem sobre a terra, ele é realmente dado por Deus, tá? Na incumbência de que criar a terra. E aí o homem é a imagem de Deus. No finalzinho aqui temos aqui uma observação do Dr. Grant Scrooge. E vamos ler aqui, observa-se que originalmente aparece a imagem de Deus, portanto ele é a substância espiritual da alma. Mas no caso de Sete, o terceiro filho de Adão, a origem é invertida. Aparece em primeiro lugar a semelhança e não a imagem, como no primeiro caso, Gênesis 5:3. Neste contexto, como já vimos a ocasião de ver a semelhança e o caráter moral separável da substância, e por isso foi perdida na queda, a imagem, porém, sendo a substância espiritual da alma, não pode ser perdida. Em relação de Deus, a revelação de Deus traz a evidência de que intelectualmente o homem se parece com Deus, porque se não houvesse conformidade na estrutura mental, seria impossível a comunicação de um com o outro, e não poderia haver, portanto, uma tal relação. O homem é semelhante a Deus pelo fato de possuir a natureza racional e religiosa ao mesmo tempo. A capacidade do homem a esse respeito é a origem de todo conhecimento científico. Ele interpreta a significação da natureza e descobre que ela traz os sinais da razão. O homem compreende a Deus por motivos e sinais de inteligência e no mundo ao redor de cada coisa existente. A razão do homem assim corresponde à razão de Deus. Assim afirma Pendleton, observando que sendo feito tal como sou, foi uma grande glória ter sido semelhança de Deus e a sua excelência intelectual. Mas para mim a outra glória maior é a de ele ter feito semelhante a ele em suas perfeições morais, porque moralmente nós carregamos o que? O que Deus tem de moralidade. E nós estudamos na primeira matéria lá a moralidade de Deus, que é a matéria de teologia, que é o estudo de Deus, que a moralidade de Deus é o que? Paciência, amor, benignidade, né? E isso também está presente no fruto do Espírito, que nos mostra lá, através da menorá, o que nós devemos ter, né? Que o Espírito tem que se opor à carne. Então quando o homem chega a essa perfeição, ele tem uma mudança em si. É tanto ver que tem muitas pessoas que se convertem ao Evangelho e era um cara nervoso, bravo, né? Bravão, né? Todo valente, de repente se torna uma pessoa super calma, tranquila, porque o Evangelho transformou. A moralidade de Deus, o fruto de Deus entrou sobre aquela pessoa. E ela passou então a se tornar uma pessoa igual a Cristo, um cristão, semelhança de Cristo, né? A imagem voltou para ela, por isso que eu digo para vocês que a imagem é Cristo. A imagem voltou para aquela pessoa, ok? Então nós devemos entender esse caso, né, essa proporção, e saber que o homem realmente ele é a imagem de Deus através de Cristo, de Jesus, porque nós devemos ser cristãos. E você ser cristão é você trazer a imagem de Deus para a sua vida e manifestar na terra dos viventes, né? Aquela coisa de dentro do seu interior fluir rios de água viva, né? Essa água viva é a palavra através de Deus, que é o nosso livro de regra e fé, ok? Através de Deus. Então tá aí, né, na imagem para vocês, os homens ali abraçados à família, né? E Deus ali colocando ali, né? Tipo, esses são aí a minha imagem, esses são a imagem de Jesus Cristo para a vida do povo, ok? Vamos chegando ao final de mais uma aula, tá? Fim da aula de número 1, a aula de antropologia, aula 1, que é o estudo do homem, ok? Dentro de antropologia. Queridos, vamos ficando por aqui, você vai ficar agora aí com a grade curricular aí do curso de teologia no Bacharel Livre.
ok? Fiquem todos com Deus, shalom, shalom para todos, e vem estudar no ITEA, Instituto Teológico de Ensino, e a Adonai. Deus de Jacó, o grande eu sou, Rei dos anjos, Filho de Deus, voz de muitas águas, no céu é o louvor, mais forte que o trovão, o quanto a glória vem, Senhor. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá.